Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA, um conteúdo para líderes autênticos, ágeis e apaixonados. A minha convidada de hoje é Indiara Manfre. A Indiara é diretora executiva de Gente e Gestão da BRF e Marfrig. Indiara, muito obrigada por estar aqui conosco. Um prazer te receber. Um prazer é todo meu, Carol. Você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, uma inspiração. E é uma honra estar aqui com você e transmitindo um pouco, né, do que eu aprendi ao longo de quase 30 anos de carreira, de executiva, de RH, passando por algumas organizações. Uma honra estar aqui contigo. Eu aprendo muito com você também. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico para nossa audiência. Mas antes da gente entrar na pauta, essa pauta vai passar por transformação cultural, o uso de inteligência artificial em processos de RH, vai passar por liderança, então vários tópicos que vão gerar insights para você aplicar no seu negócio. Mas antes eu quero que você nos conte quem é a Indiara. Muito bem. Então, como você falou, né, eu sou uma apaixonada. Então, eu já li seu livro, né, maravilhoso, e eu me conectei muito com esse aspecto, né, do protagonista, do apaixonada, né, que movimenta aonde eu estou. Mas, além de ser uma apaixonada, em tudo que eu faço, eu sou apaixonada pelas minhas filhas, né? Então, quem é a Indiara? Eu sou uma executiva, mas em primeiro lugar eu sou mãe da Bárbara e da Rebeca. É a minha continuidade, minha herança, meu legado para o mundo, além de tudo que eu faço com muito amor e com muito carinho, é fazer um trabalho muito bacana com as minhas filhas, né? Que seres humanos são esses que eu estou deixando pro mundo. Puxa, que legal, que bacana, que sorte elas têm. A gente sempre que eu falo com você, você traz essa questão da maternidade com muito carinho, e eu sei o quanto é difícil para nós que trabalhamos, que somos, enfim, mulheres aí na área de negócios, conciliar isso tão bem, né? Então é legal de ver como você traz isso para a sua vida de uma maneira muito, muito natural. Exato. Muito bacana. E a Indiara Líder, me conta um pouquinho da tua história. Você começou lá no Rio Grande do Sul, está falando quase 30 anos, é muito cedo, hein? Exato. Começou muito cedo. Comecei bastante cedo, né? Eu venho de uma família bem humilde, do interior do Rio Grande do Sul, e na verdade, eu falar liderança, ela começou muito cedo na minha vida, porque eu sempre estava na liderança da escola, da igreja, de todo o ambiente que eu estava inserido, mas eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, e ali eu já entendi um pouco da dinâmica das organizações e já ambicionava, né? Já tinha esse olhar de que eu queria ser uma líder de fato e de direito em alguma organização. E eu tive a oportunidade de muito cedo assumir minha primeira equipe oficialmente, né? Eu tinha 22 anos, então bastante jovem. Naquela época eu estava na Ambev, e dali, então, desde os meus 22 anos, eu lidero diferentes times. Eu sou uma pessoa de casamentos longos, né? Então eu fiquei um bom tempo na Ambev, depois eu passei pelo Itaú Unibanco, estou há 10 anos na BRF com muito orgulho. Nossa, que legal. E me fala um pouco agora, entrando no ponto de liderança, uma história que aconteceu com você, uma experiência que te fez repensar o que é ser líder. Uma história interessante, né, que deu um clique, assim, na minha vida, eu diria, não só como líder, mas na vida, é que por um bom tempo eu fazia para ser líder. Então eu fazia com aquele objetivo, eu quero ser líder, eu quero ser promovida a gerente, eu faço para isso. E no momento que eu inverti, eu entendi que, na verdade, era o contrário. Quanto melhor eu fazer meu trabalho, quanto mais legado eu construir, quanto mais impacto eu gerar, o reconhecimento é uma consequência. Foi ali que destravou
e deslanchou de uma forma bastante acelerada a minha carreira. Então, eu fui diretora bastante jovem, com 31 anos, então, mas ali, naquele momento, eu já tinha destravado isso, porque eu aprendi, na verdade, que o mais importante está no que você deixa, no que você constrói, no que você gera de impacto às pessoas. Então, eu não abro mão de fazer sempre um bom trabalho. Essa é a minha missão, deixar legados, formar pessoas. Essa é a minha missão número 1 quando eu olho no trabalho. Quanto mais impacto eu estou gerando, seja impacto financeiro para as organizações, seja impacto na vida das pessoas, né? Se eu que cuido da área de gente não estiver preocupado, né, o quão eu estou ajudando a fazer com que pessoas melhores se tornem, seres humanos melhores se tornem, eu não estou cumprindo com a minha missão. Então, essa virada de chave foi importante. Lá, né, pelos meus 25, 26 anos, eu entendi que, na verdade, a dinâmica era outra. E ali que eu relaxei, dei o meu melhor e os reconhecimentos super vieram. Agora, essa virada de chave, ela é importantíssima e para você ela chegou muito cedo. Isso que eu tô achando, assim, porque, em geral, a gente percebe esse amadurecimento no nível de dizer essa liderança não é para me trazer reconhecimento pessoal, mas é para gerar impacto no outro. Bem mais tarde na carreira. O que te ajudou a amadurecer tão cedo? Foram líderes que te deram feedbacks, situações difíceis que você passou? Da onde vem essa maturidade tão precoce? Eu acho que tem uma questão, né, de eu ter sido exposto ao mercado de trabalho muito jovem. Então, acaba que, sei lá, eu era muito jovem, mas para uma pessoa que já está no mercado de trabalho desde os 16 anos, já passou por alguns desafios, né, e alguns dilemas e algumas superações ao longo de 10 anos, né. Mas eu tive a felicidade, sim, de encontrar sempre pessoas muito boas no caminho, que acreditaram no meu potencial, que ajudaram com feedbacks honestos para o meu desenvolvimento. Então, líderes que, a primeira coisa, apostaram no meu potencial. Então, muito muito no início da carreira, eu passei por vários líderes que olharam e falaram, essa guria aí, que é lá do Rio Grande do Sul, tem algo diferente, né? Tem aí uma energia diferente. E sem dúvida, esse olhar protagonista, porque eu sempre fui uma protagonista inconformada com o sistema onde eu estava. Então, eu sempre fui de dar minha opinião, de fazer as perguntas, de tirar um pouco quem estava ao meu redor da zona de conforto. Então, isso também foi me fazendo a ganhar mais casca, né, a ficar mais sênior. Então, talvez esse conjunto da obra ajudou a que rápido eu tivesse esse clique, esse retorno. Exato. Me parece que você nunca teve medo dessa exposição, né? De se mostrar, de mostrar a sua opinião, de contribuir. Porque isso eu sinto que às vezes trava muita gente, né? Essa coisa, será que eu devo falar? Exato. Todas as avaliações que eu faço, né, de assessment, de perfil, coragem é das maiores características do meu perfil. Então, faz parte da minha essência, tá ali, né, no meu DNA. Então, eu, na verdade, me incomoda quando eu não posso me colocar, quando eu estou num ambiente que eu sinto que eu estou sendo tolhida por algum motivo, né? Mas eu acho que esse também é um pouco da sensibilidade que a gente vai ganhando. Então, que momentos, a forma, o quão é adequado, o quão não é adequado. Então, você vai ganhando com a senioridade também essa sensibilidade, né? Porque senão se vira um pouquinho aquela chata que sempre quer fazer uma pergunta, que sempre quer fazer uma colocação, fazer as escolhas, né? Essa pergunta vai agregar para esse público? O que eu estou trazendo de novo? O que eu estou gerando de insight, né? Então, faz parte desse amadurecimento, mas eu nunca tive problema com posicionamentos e com eu sair da zona de conforto, né? Faz parte da minha vida e do meu perfil. E esse é um insight importante para todos os líderes, para todos os executivos e, em especial, para o nosso público de RH. Porque muitas vezes, quando a gente olha o RH que não é considerado estratégico, o que a gente mais recomenda é posicionamento. Não Exato. é? Então, isso também é uma das coisas que você traz de maneira natural e que para o RH estratégico eu acho fundamental. Exato. E o RH estratégico que eu fui aprendendo também é que quando você é novo na carreira, você quer dar muita opinião. E, na verdade, quando você entende que o RH estratégico é aquele que não tem as melhores respostas, mas sim tem as melhores perguntas,
Aonde você consegue deslocar o líder para melhor decisão, para melhor recomendação, né? Ajudar a que ele chegue nas melhores conclusões. Por muitas vezes o RH acha que ser estratégico é ter a melhor resposta, o melhor método, o melhor conteúdo, e o aprendizado que eu tive foi com um gestor meu, que me fez, ele me deu um feedback e falou assim, Jara, você é excelente, você é uma profissional incrível, você tem uma capacidade altíssima de realização, mas nem sempre as melhores respostas são as suas, então aprende a fazer as melhores perguntas. E eu internalizei aquele feedback, que é um outro ponto. Acho que a gente, nesse mundo que muda constantemente, a gente tem que receber os presentes, que são os feedbacks, e aprender rápido, né? E exercitar rápido esse feedback para deslocar, né, o nosso comportamento. Então, acho que isso, ao longo da carreira, eu fiz bem. Por isso que talvez eu me adapto bastante a realidades diferentes, dado a absorver o feedback, reagir ao feedback e exercitar um novo comportamento. E quando a gente fala de RH estratégico, me conta um case da tua carreira. Hoje você é uma executiva reconhecida no mercado por ser um RH estratégico. Me conta um case da tua carreira onde isso para você ficou muito claro. Esse posicionamento de RH, alguma decisão importante que você ajudou a tomar, ou que de repente o RH nem se esperava que tivesse ali, mas você estava e você fez a diferença. Eu diria que, assim, eu tenho muitos cases para falar que eu tenho bastante orgulho, mas eu diria que o que eu tenho muito orgulho é o case de transformação que a gente fez, justamente do posicionamento de forma geral do modelo de RH da BRF. E que colocou a BRF em outro patamar de RH. Óbvio que é uma combinação, né? A gente evoluiu muito na agenda de processos de RH, digitalização do RH e posicionamento do RH. Então, hoje, o BP, o Business Partner, que até é chamado carinhosamente por alguns clientes de Business Player, que joga junto, foi um modelo que eu acredito muito, que no dia a dia da organização fez com que a gente, através desse modelo que entende a necessidade do negócio e ajuda na cocriação dos melhores processos para aquele negócio, porque uma empresa do tamanho da BRF tem vários negócios dentro dele, né? Então, uma solução não vale para todo mundo. Então, esse modelo que entende que tem que ter um programa de desenvolvimento lá para a área comercial e tem que ter um outro que tem que ter as características lá da indústria, mas que talvez não é o mesmo que vai funcionar lá para agro, é um case que eu me orgulho bastante. Hoje a gente tem um nível de reconhecimento pela organização muito significativo que, na verdade, a gente tem um problema bom para administrar. A gente tem cadeira cativa em todos os fóruns e quando a gente não está, o negócio reclama. Ah, que excelente. Então, eu acho que esse é o lugar de maior reconhecimento que a gente pode estar. Quando você... Eu não estou num cheque de metas, não estou numa reunião de estratégia. E um negócio falar, cadê o RH aqui da mesa? Sinal que faz toda a diferença, exato. Né? Então, acho que essa combinação que a gente fez, e eu falar, o trabalho, ele está longe de ser só meu, eu sou uma pessoa, parte desse grupo que construiu esse trabalho, mas uma protagonista que construiu esse trabalho. Então, é um time que, em conjunto, trilhou anos, também não é da noite para o dia, para chegar nesse modelo que hoje é bastante reconhecido. Agora, né, quando eu recebi o atendimento da Marfrig, né, nessas empresas irmãs aí que a gente está trabalhando juntas, o próprio time da Marfrig já reconheceu de forma muito efetiva, né, o quão é um diferencial esse modelo business player que a gente tem na BRF. Então, você falou de processos, digitalização e posicionamento. Exato. Explica pra gente um pouquinho de cada uma dessas etapas, porque eu acho que isso pode ajudar muitos RHs aí que estão nos acompanhando. Exatamente. E uma coisa, dependendo da organização, ela pode andar independente da outra, né? Então, digital, você requer um investimento, né? Então, você pode ter processos robustos e o digital ser um complemento, né? Então, e foi um pouco da jornada que a gente construiu na BRF. Então, processos, quando eu falo, né, você ter modelos robustos, desenvolvimento de pessoas, entendendo a estratégia da empresa é de crescer, é de
de expandir, você ter uma estratégia de desenvolvimento de talentos, de preparação de sucessores, né? Então, os processos têm que sustentar isso. Então, hoje, nós na BRF temos centenas de programas, a gente tem uma academia com conteúdos, né, incentivando a cultura da aprendizagem, com milhares de conteúdos, trilhas de conhecimento para todas as áreas da companhia. E é algo que não para, é vivo. Todo mês a gente está lançando coisas novas, processos novos, produtos novos, dentro dos processos de aprendizagem. Então, o processo dá uma base robusta para toda a tua operação. Vai de recrutamento e seleção a treinamento e desenvolvimento, a cultura, a preparação e sucessão, a remuneração e benefícios. Então, os nossos processos, eles ganharam essa robustez. Então, hoje, a gente tem um menu de processos muito bem estruturado dentro da companhia. E aí, o digital, né, a transformação digital, ela veio para trazer um RH mais eficiente. Então, o digital, ele tira muito o transacional, né? Aquele trabalho que é mais operacional dos RHs e coloca, por exemplo, nós temos a nossa chatbot que nasceu de 2018 para 2019, que é a Flor. Nossa, já faz tanto tempo assim? Já faz. Então, a nossa jornada de transformação digital começou em 2018. Tá. E a Flor já nasceu lá naquele começo como o primeiro chatbot da organização. E isso foi bacana. Naquele momento, né, o RH e a área de transformação digital ficavam na mesma vice-presidência. Então, o RH virou o benchmark de muitas coisas que depois transbordaram para a organização inteira. Você fez pilotos no RH exato, e depois... E que deram super certo. Então, um exemplo é a Flor do RH. A Flor é o chatbot mais acessado da companhia. Hoje. Até hoje. Ela tem mais de 60 mil interações por mês com os colaboradores, ou seja, mais de 60% dos meus colaboradores têm algum pedido, alguma interação transacional com ela. E esse ano a gente trouxe a versão da Flor generativa, então que ela dá respostas mais complexas. Além de me dar meu olerite, agenda minhas férias, que são processos mais transacionais, agora ela ajuda com coisas mais complexas. O gestor pode perguntar para ela assim: Flor, vou fazer uma entrevista de um gerente de vendas. Você pode me ajudar com algumas perguntas? Que legal! Essa semana mesmo eu fui entrevistar uma pessoa do Internacional, e aí eu falei: Flor, me dá umas dicas de perguntas pro RH, e ela me deu, eu falei: agora traduz para o inglês? E ela traduziu. Então, ela é super eficiente, né? Então, e ela já tem todos os multi-idiomas, dados, né, exato. De toda a empresa, então conhece a linguagem, vai acumulando isso. Ela é treinado para mais de 1.000 interações diferentes. Vamos falar nessa versão mais tradicional do IA, e agora a versão IA generativa, que a gente está treinando ela com várias... o colaborador pode perguntar para ela: eu estou pensando em mudar de carreira, Flor, você me dá... O que você me sugere? Aí ela vai te sugerir que você faça um assessment, e vai te dar o link para você fazer, e através do assessment ela vai te dar dicas de áreas que o teu perfil se encaixa mais e o que você deveria fazer de PDI. Então, são coisas que... Ou seja, eu estou democratizando uma conversa de carreira. Porque quantos colaboradores gostariam de ter uma conversa de carreira comigo, né? Eu não consigo ter 130 mil funcionários, né? Então, a Flor, ela também ajuda a democratizar Por exemplo, o conhecimento e... Se um líder perguntar para a Flor: olha, eu tenho um feedback difícil para dar para alguma pessoa da minha equipe, como você faria? Ela orienta. Ela te orienta, conduza dessa forma, ela te dá as dicas de como você conduzir uma conversa difícil, um feedback difícil. Ela te dá todas as dicas, te dá dica de literatura para você ler. Então, a Flor tá cada vez mais esperta. Robusta. Que legal! Inclusive, você ganhou um prêmio, né? A empresa ganhou um prêmio com esse projeto, não foi? Na verdade, a gente ganhou, a gente acabou de ganhar um prêmio de algumas utilizações de inteligência artificial em alguns processos. Recrutamento e seleção, que hoje é de mais praxe de mercado, já tem muita interação, né, no processo de recrutamento e seleção usando IA, mas um bem inovador que a gente ganhou na saída, né?
Na saída. Exato, usando inteligência artificial para entrevista de desligamento e usando esses inputs, né? Então, uma das coisas que nós, enquanto modelo do Business Part, a gente usa muito a metodologia de gestão para gerir os nossos problemas junto com o negócio, de turnover, de absenteísmo, de segurança, de vários outros aspectos. E agora a IA ajuda a gente com esses inputs da entrevista de desligamento para alimentar o nosso PDCA de turnover e entender, né, aonde está nossa causa do problema, qual a melhor ação para aquele problema. Então, a gente já vem utilizando no nosso dia a dia de forma bastante eficiente. Que interessante. Vamos voltar um pouquinho a recrutamento e seleção, porque por mais que seja comum, acho que é interessante entender como vocês fazem. É um projeto também bastante premiado, né, reconhecido. Vocês colocam os critérios todos lá dentro, alimentam, vocês usam ferramentas de mercado. Como é que funciona? Isso. A gente tem várias interações com o candidato que tem alguma inteligência artificial que está ali por trás nessa interação. Mas a gente usa, por exemplo, a área comercial. A gente usa inteligência artificial para fazer a seleção e a triagem dos currículos. Então, hoje nossa plataforma é uma plataforma padrão de mercado, mas a gente, dentro da plataforma, entra com esses conceitos de inteligência artificial para dar agilidade. Nós somos uma empresa que contrata, nós somos um dos maiores empregadores do país. Então, no mês passado, no mês de julho, a gente contratou 3.500 pessoas. Então, todas essas interações, desde interação com o candidato, que usando inteligência artificial, a gente também tem um chatbot, que é o TEL, que é o nosso chatbot de... Esse é o recrutador? É o recrutador. Então, se você entrar lá na nossa página de talento, você vai conversar com o TEL. E o TEL, bem interessante, que também ele nasceu de um lugar da diversidade. Porque se você olhar no mercado, os chatbots, eles são, na grande maioria, mulheres. Femininos. É verdade. Gênero feminino. E a gente, a gerente nossa de recrutamento, ela teve esse insight. Não, por que não, vai ser um recrutador, vai ser o TEL. Então, nesse olhar de também trazer a diversidade pro chatbot, né? Então, ele interage, ele dá feedback pro candidato, ele dá respostas e dúvidas sobre o processo, como é que está o status da minha vaga. Então, o TEL também é a inteligência artificial que dialoga com o candidato. E como que vocês fazem esse upskilling, esse desenvolvimento das pessoas em IA? Tem cursos internos? Como é que vocês preparam as equipes para usar mais? A gente tem uma área muito robusta na companhia de transformação digital. E dentro dessa área, eles têm os business partners de transformação digital para cada área da companhia. Então, eu tenho a felicidade de ter uma pessoa que conhece muito tecnicamente e trabalha muito no dia a dia com o time de gente. Então, na verdade, o treinamento é on the job. E aí a gente vai despertando esse interesse nas pessoas através da própria interação com o time de transformação digital. É um time que está muito com a gente no dia a dia. E, na verdade, a melhor forma de aprender é fazendo. Então, a gente estimula muito os pilotos. Piloto com startup, a gente já fez um monte de coisa que não deu certo. Então, para você fazer alguma coisa que dá certo, você tem que experimentar. Aprender rápido, né? Além de ter essa área muito forte, que é a nossa parceira, trabalhamos muito juntas, a gente aprende muito com quem já sabe fazer. Então, a gente já fez, usou várias startups, usou várias interações que umas deram certo e outras não. Ou porque a tecnologia não deu retorno. Outra premissa que nós temos na companhia todo o projeto de transformação digital, ele tem que ter retorno. Ele tem que dar resultado. Então, ele tem que trazer eficiência para a organização. Eu tenho que tangibilizar esse retorno. Então, como premissa, se eu testar muito bacana, muito, muito interessante, uma inteligência artificial por imagem, por exemplo, eu já testei.
não deu certo porque ela acabou sendo inviável financeiramente. Para recrutamento, não, essa? Essa Não. foi para segurança no trabalho. Ela avaliava postura ergonômica, ela avaliava outras questões de segurança no trabalho, no ambiente. Acabou que ela ficou inviável financeiramente. Mas como, inclusive, a tecnologia está evoluindo tanto e o financeiro vai ficando mais em conta, pode ser que lá na frente a gente volte a pensar nessa tecnologia, mas ela tem que dar retorno, ela tem que trazer esse retorno para a organização. Então, mas é um exemplo de testes que a gente vai fazendo e vai pilotando e vai experimentando para que a gente tenha sucesso nas nossas implementações. Então, hoje ainda vocês têm essa parceria muito conjunta, muito próxima com transformação digital. É uma área que está fazendo experimentos o tempo todo. Exato. Eles nos oferecem muitas coisas. Olha, a gente descobriu essa tecnologia, vamos testar aqui, vamos fazer um preditivo agora para acidente, por exemplo. São coisas que... Acidente no trabalho. Como é que eu, através do minha análise histórica, meu banco de dados histórico, eu consigo entender que tem uma fábrica, no meio das minhas mais de 30 fábricas, que ela tem uma predisposição no mês de agosto a ter mais acidente por algum motivo. Então, o preditivo já me ajuda antes, falar assim, faça ações preventivas nessa fábrica no mês de agosto para evitar acidentes. Então, eu vou lá e faço ações preventivas, junto com a liderança, com os colaboradores, para que as pessoas fiquem mais atentas e a gente não ter algum tipo de acidente. Então, esse, por exemplo, foi um presente que a área de transformação digital trouxe para a gente testar na organização, entre outras. Mas também o meu time, eu incentivo muito que eles estejam conectados. Então, agora a gente acabou de ter o CONAR, né? Sim. Eu tive dezenas de colaboradores nossos da BRF que estavam lá entendendo e captando melhores práticas para a gente implantar aqui na companhia. Então, a gente está sempre plugado no que está acontecendo no mundo, para a gente ser... abertos para aprender, Exato. Rápidos para experimentar. Tá na vanguarda dos temas, né? Agora, para quem está começando, empresas que ainda estão nos primeiros passos de transformação digital dentro do RH, ou de IA para RH, o que é importante para começar? Passo número 1, é dado. Se você não tiver a equalização dos dados, você não consegue evoluir. Você não consegue fazer preditivo, você não consegue usar qualquer inteligência se o dado não estiver redondo. Então, o primeiro passo é a equalização da base de dados, né? Então, tem que fazer a infraestrutura, aquilo que Exato. Não aparece, né? Exato. Para depois... Exato. O dado tem que estar... Óbvio que a inteligência por imagem é um outro tipo de inteligência. Que você pode já começar a aplicar e, a partir daquela experiência, ter algum insight e alguma conclusão via IA. Mas, de forma geral, tudo que você tiver dado, você vai conseguir ser mais assertivo na utilização de IA. Mesmo quando você fala um chatbot, se você não treiná-lo, se você não tiver um banco de dados de perguntas, e você não for treinando as perguntas que ele não está respondendo, você vai lá e treina para na próxima interação. Isso tudo é dado, banco de dados. É um processo de aprendizagem, realmente, né? Que Exato. você tem que ir estimulando até ficar bom. Exato. E provocar, então esse é o primeiro step, porque se você não tiver informação, você não consegue utilizar e tão longe com a inteligência artificial. E o segundo step é você estar numa organização que perceba esse valor, né? Então, ou seja, né, não fazer IA por fazer, né? Então, a nossa cultura é essa, eu já te falei, né? Tem que dar resultado. Então, se eu tiver um projeto que ele não tem break-even, ele não se paga, eu não... E como que você apresenta para mostrar esse resultado de projetos de RH? Porque é muito difícil, às vezes, a gente mensurar isso. Exato. Que indicadores você usa? Quando você fala de forma geral, né, assim, hoje na organização, na verdade, como um business player, as minhas principais metas são as metas de negócio. Meta de EBITDA, meta de volume de vendas, meta de retorno financeiro. Então, se eu não estiver fazendo coisas que impactem de verdade o resultado do negócio, essa é a minha finalidade, né? Eu estou ali para gerar resultados sustentáveis para a organização, enquanto uma área que está dando uma caixa de ferramentas para que o gestor utilize no seu dia a dia, né? Eu falo, o nosso papel é perceber, diante dos desafios que a empresa tem, a melhor ferramenta que o gestor possa ter para
para ele impactar melhor o colaborador dele, né? Porque ele consiga cuidar melhor do colaborador dele. Porque o cuidado é a essência do ser humano, né? Por essência, o ser humano, ele nasceu para ser cuidado. Então, o gestor que a gente ajuda a capacitar melhor ele, entrega uma caixa de ferramenta de processos para que ele tenha uma exemplar liderança ali com aquele colaborador, é como eu agrego mais valor lá no final do dia, para que através do engajamento desse colaborador venham mais vendas, venham mais resultados, venham mais oportunidades de redução de custos. Então, essa é a dinâmica que eu acredito de funcionamento do papel de RH. Então, os principais indicadores, né, que eu sou mencionada são os indicadores da própria empresa. Se a empresa vai bem, eu estou cumprindo o meu papel. Quando a gente fala, eu tenho alguns indicadores meios, né, que é turnover, absenteísmo, acidente, né? O ramo, né, quando a gente fala, né, de frigorífico, né, principalmente fábrica, ele tem uma exposição a um risco maior. Então, segurança é cultural, tem que estar na veia, é algo bem importante. Então, esses indicadores, eles norteiam o nosso dia a dia, entre outros, né? Como é que eu seleciono candidatos, né? Com SLA adequado, com rapidez, mas também com qualidade, que as pessoas venham e fiquem. Então, na BRF, a gente peca pelo excesso, a gente, eu acho que até mensura demais. A gente tem dashboard para tudo, a gente pilota ali todos os nossos indicadores de forma bem efetiva. Sempre está se comparando com o mercado, para ver como é que o mercado está, se a gente é benchmark, se a gente está atrás e como que a gente olha para o mercado e também aprende melhores práticas. Então, essa é a nossa dinâmica do dia a dia. Agora, você trouxe um ponto que é bem importante, porque quando a gente fala em RH estratégico, ele só é possível quando você tem um operacional e um transacional funcionando muito bem. Você falou a importância de ter dado qualificado, a importância de ter processo, a importância de ter mensuração. Então, tudo isso é uma base robusta que você constrói para depois você poder ser estratégico com base em todo esse sistema que você construiu. E eu vejo, às vezes, as empresas falando muito em RH estratégico e desconsiderando essa parte, que é o sistema que segura, né? Exato. Exato. Eu escuto de algumas colegas, às vezes, falam assim, eu só vou em empresa que eu pudesse ser um RH estratégico. Mas você gerir bem o turnover é parte de ser um RH estratégico. Você ter um processo de seleção que seja robusto e que dê velocidade e qualidade para aquela pessoa que vai estar lá fazendo o processo na empresa, faz parte de ajudar a entregar a estratégia. Uma coisa está entranhada com a outra. Então, eu acho que assim, a estratégia ela está no operacional, no tático e na própria estratégia. Não existe um RH que só vai ficar aqui no planejamento estratégico. Porque senão ele não entrega, exato. Né? Ele não então, ajuda como é que você entende que, na verdade, tudo que você faz, independente do tipo da atividade, seja ela operacional ou tático, tudo tem estratégia ali. Tudo que você desenhar de solução melhor para o seu negócio, ela vai ter estratégia por trás. Então, esse dia a dia, eu falo, é o dia a dia que move. Eu sou apaixonada por esse dia a dia, né? Como que a gente cada dia melhora o processo, traz uma novidade, entende, vai lá, eu gosto muito de estar em loco, né? Visitar uma fábrica, fazer uma rota com um vendedor para ver o dia a dia do vendedor. Eu desenhei muitos programas captando lá com o promotor de vendas numa loja a realidade dele. Então, um exemplo muito bacana que eu gosto, eu tive um insight de desenhar um programa de patrocínio para a habilitação do promotor. Porque para ele ser vendedor, que é o próximo step da carreira, ele por premissa, ele dirige um carro da companhia, ele ganha um carro da companhia com ferramenta de trabalho. Então, se ele faz a rota, visita os pontos de vendas, se ele não tiver habilitação, é um pré-requisito eliminatório. Numa visita numa loja com um promotor, eu falei, nossa, você tem um perfil ótimo, altíssimo potencial, você tem a ambição de ser vendedor? Ele, sim, mas eu não consegui ainda tirar minha habilitação. Naquela hora, eu falei, a gente tem bolsa de graduação, bolsa de pós-graduação, bolsa de carteira de habilitação. Então, se eu não tivesse visitado aquela loja com aquele promotor, nunca teria esse insight. E é um programa que a gente tem até hoje, surgiu lá em 2017, né, na companhia esse programa e está
e está ativo até hoje, tem ajudado tantos promotores a se prepararem com um critério de carreira e serem vendedores. Exato, e serem vendedores na companhia. Então, esse lado muito próximo do dia a dia, é ali que você conecta com a estratégia, né? Porque as soluções são outras, né? Porque desenhar sentadinho na mesa do escritório um processo, pode ser que, baseado na tua experiência, muita coisa saia bacana. Mas desenhar lá, perguntando no dia a dia de quem vai ser o cliente daquele processo, né? Quem vai estar no dia a dia vivenciando aquele processo, é a melhor forma de você ter o sucesso. Eu ia perguntar, uma das coisas era o que realmente precisa para se tornar esse RH estratégico. Mas eu acho que de alguma maneira você já respondeu, mas vou te deixar arredondar essa resposta, assim, para esse RH ser reconhecido pelo negócio, como você falou. Hoje, quando vocês não estão em algum comitê, o negócio reclama, ele sente falta. Então, para conquistar esse lugar à mesa, o que precisa? Eu respondi, né, que é a combinação, né, antes em termos, né, do processo, do digital e desse modelo do business player. Mas isso toda empresa pode ter, né? Você pode trazer pessoas que conheçam do mercado, você pode, né, comprar esse conhecimento de prateleira de mercado, mas eu diria que o que eu acredito demais, incentivo muito o meu time no dia a dia, é ser um RH linha de frente, protagonista, que puxa a fila, que está atento a coisas que a própria área, o próprio negócio não está percebendo e você está lá ajudando com as melhores perguntas. Então, esse RH protagonista é o que eu acredito, que está ali ao lado, né? Não está no bastidor. Ajude a pensar o negócio, que está ao lado do negócio, ajudando a gerar iniciativas, insights, né? E pontos evolutivos para o negócio. A gente teve uma convenção semana passada para 1.200 líderes da área comercial e justamente nos próprios insights que eu fui percebendo com esse negócio que é muito relevante, né? A área comercial, que é o pulmão, né? Que é a atração da companhia, o quão era importante trabalhar com aquela liderança, diversidade geracional. Então, foi a pauta que eu apresentei, que eu levei para o time. Primeiro, porque, na verdade, uma pessoa da área comercial, a gente está falando de líder, ele tem no seu time todas as gerações. Só que ele também tem clientes de todas as gerações. E também, por sua vez, consumidores de todas as gerações. Então, quão é importante o líder da área comercial, e não só da área comercial, óbvio que todos os líderes, mas especialmente da área comercial, entender as características, né? Começando desde o Baby Boomer, geração X, geração Y, Z, e chegando na geração Alpha, que já está no mercado de trabalho. Nós, na BRF, já temos aprendizes da geração Alpha, que já, mais de 150 aprendizes já que estão trabalhando com a gente, ou seja, é um outro aprendizado. E como é que a gente ajuda o líder a entender que ele não está ali para fazer uma batalha entre as gerações, e sim fazer o encontro entre as gerações. Então, isso que se eu não tivesse no dia a dia lá, entendendo, né, quando uma pessoa pede demissão, o líder reclama, mas a geração tal dá muito trabalho, a geração tal quer carreira acelerada, e queria entender de onde que vem esses motivadores de cada uma das gerações, e como é que ele aprende a trabalhar e fazendo o encontro das gerações, eu não teria gerado esse impacto positivo que gerou bastante aprendizado com essa turma da área comercial. Então, eu acho que esse RH protagoniza, que está atento ali a tudo que está acontecendo e que está gerando esses insights para as áreas de negócio e para a organização de uma forma geral, é o RH que eu acredito muito que colabora de forma assertiva, eficiente, que gera nas companhias, né, e nas pessoas da companhia orgulho em pertencer, que gera engajamento nos colaboradores. No final do dia, o RH é um facilitador desse processo. O gestor é que tem o papel de fazer tudo isso, né? Eu gosto de uma fala sua, né, que o gestor ele é responsável pelo engajamento das pessoas. E o engajamento é responsável por definir o resultado das organizações, né? Então, você traz muito isso na tua fala. Então, o RH é o facilitador desse processo, porque, na verdade, o gestor
como que a gente ajuda o gestor no seu dia a dia a ser um gestor exemplar, a estar na sua capacidade máxima, né, de gestor de pessoas e gestor de processos no seu dia a dia. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de transformação cultural. Você que já viveu tanta coisa, esse é um assunto dos mais complexos que a gente tem dentro da nossa área de gestão de gente. O que você acha mais desafiador dentro de transformação cultural? É você mudar a cultura, integrar uma cultura, por exemplo, quando duas empresas se juntam, ou você sustentar aqueles aspectos ao longo do tempo? Me dá um pouco da tua visão sobre isso. Eu acho que são 2 desafios, né? Os dois, eu acho que são grandes desafios. Quando você fala de cultura, o primeiro aspecto que eu vejo é você encarar que cultura é de verdade, né? Seja para transformação ou seja para uma melhoria, uma revisão, né? Uma evolução da cultura. Então, quando a gente encara que aquele processo é um processo de verdade, que não vai ser para ficar grudado na parede, sim, vai ser uma prática diária da organização, é onde eu vejo dando muito certo. Então, nesse último ciclo que a gente está de BRF, desses últimos 3, 4 anos, aconteceu um processo que eu entendi de uma dinâmica de cultura bem interessante e que deu resultado positivo. O processo de cultura ele foi sendo cocriado ao longo da jornada. Vamos falar, o primeiro driver da companhia foi um projeto de eficiência. Esse projeto de eficiência, ele foi batizado de BRF+. E esse projeto de eficiência, ao longo da jornada, ele foi agregando as competências, as atitudes da liderança para que a gente construísse esse BRF+. E ali entraram, de forma simples, 3 atitudes. Como que a gente tem uma organização mais ágil, mais simples e mais eficiente? Ótimo. Isso, então, viraram as 3 atitudes que a gente vem trabalhando com a liderança ao longo dos anos. E aí, no último ano, a gente entendeu que para a gente dar o próximo step da companhia, que é algo chave para qualquer companhia, é você evoluir na colaboração, que é o mais juntos. Como é que a gente expande, né, as ilhas de excelência dentro da organização de forma conectada, que a gente amplie as oportunidades e chegue a patamares de resultados ainda maiores através da colaboração. Então, essas são as 4 atitudes do líder e da organização. Mais simples, mais ágil, mais eficiente e mais juntos. Então, é o que tem norteado a nossa cultura dentro da organização. E a gente tem compromissos bem sólidos, que vêm há anos como base dessa cultura, que são compromissos inegociáveis, né? Que é segurança, então, na ótica do colaborador, integridade e qualidade. Então, sempre, todas as decisões que a gente está tomando, a gente sempre está olhando por essa lente, né? Isso está colocando em risco segurança, isso está ferindo a integridade, isso está interferindo na qualidade dos nossos produtos, dos nossos processos, de tudo que fazemos. Então, é uma base bem sólida da nossa cultura. Perfeito. E vocês também têm uma prática de engajamento de equipes que é bastante reconhecida, uma empresa muito grande que opera em quantos países? A gente está em mais de 100 países, né? Hoje, a gente exporta para mais de 100 países e estamos com colaboradores em boa parte deles, né? A gente tem colaboradores hoje espalhados pelo mundo inteiro. Tem no Middle East, tem na Ásia, tem na Europa, tem na África, tem aqui na Latinoamérica, mas somos uma empresa brasileira. Concentrada no Brasil, mas também com essa capilaridade global. Global, dos Estados Unidos, com a National Beef. Então, hoje a gente tem um nível de experiência acontecendo com pessoas do mundo inteiro. Me fala alguma prática de engajamento que vocês utilizam, que você acredita que seja responsável por boa parte desses resultados positivos.
Eu diria que não é uma prática, né? A gente já utiliza pesquisa de engajamento, que a gente vai utilizar pesquisa de clima, né? Até 2018. Então, desde 2018, a gente entrou com pesquisa com conceito de engajamento e a gente leva muito a sério a tratativa dessa pesquisa. Então, é algo que a gente vem aprimorando ano após ano e a gente tem agora um modelo que a gente chama de jornada de engajamento, que quando sai o resultado da pesquisa, os líderes sêniores daquela vice-presidência se reúnem num workshop e a gente discute de forma profunda quais são os principais pontos positivos da pesquisa que eu tenho que sustentar e quais são os principais pontos a desenvolver da pesquisa de cada uma das áreas, diretorias, gerências executivas, até o nível mais granular de liderança que eu consiga olhar a pesquisa. Então, hoje, eu diria que o que sustenta muito a evolução do engajamento é usar de forma muito assertiva a pesquisa como um meio para resultado. Então, o dilema, né? O que vem primeiro, o engajamento ou o resultado? O resultado ou o engajamento. Então, a gente tem bem claro que o primeiro vem o engajamento. Então, se eu tiver o colaborador com orgulho em pertencer, se eu tiver o colaborador com um NPS, né? Indicando as pessoas, a empresa para que as pessoas trabalhem, aonde eu vou ter o melhor delas, né? Onde elas vão ter um nível, né, de entrega pela companhia acima da média. E a gente hoje já é benchmark de mercado, né? A nossa última pesquisa foi 89% de engajamento. É já considerado benchmark nível global, né? Então, isso é muito bacana. Sim, então vocês levam muito a sério essa pesquisa, fazem plano de ação, medem esse plano de ação e você percebe que a liderança já consegue entender e se apropriar de que esse é meu trabalho ou ainda há aquela questão de estou precisando do RH, que eu ouço tanto, o RH não fez. Como é que é isso? Eu diria que ainda tem esses comentários em alguns momentos, mas na sua maioria o líder entende que aquele papel é dele. Então, tem uma ansiedade, né? Quando a gente fala de pesquisa de engajamento, né? A liderança fica ansiosa, né? O meu resultado, né? O orgulho de fala. Então, hoje, o nível de leitura da pesquisa de engajamento, eu não preciso ficar lá fazendo uma grande imersão da liderança. Eles já entendem, eles já conseguem ter ali já os insights, né? Então, eu diria que hoje eu tenho uma liderança que já é muito mais apropriada, né, dos resultados, não só da pesquisa de engajamento, mas do todo, né? O turnover, todos esses indicadores que eu falei, absenteísmo, é um indicador do gestor. De novo, a área de gente também tem como sua meta e também atua para a melhoria do indicador. Mas eu vejo muito mais hoje o líder também nesse papel protagonista de cuidar e gerir as suas pessoas usando bem das suas ferramentas, dos seus indicadores. E se apropriando desse plano de ação, porque parece uma coisa simples, mas é o que mais faz girar o ponteiro. É as pessoas perceberem, olha, me perguntaram, eu respondi, eu tive retorno e algo foi feito com essa informação. E eu vi mudança. Né? E é quando a gente começa a ver essa mudança, a gente começa a acreditar, puxa, isso é para valer. Exato. Então, eu vou me dedicar porque vale a pena. Muitas das áreas têm os próprios comitês de engajamento, que as soluções vêm através desses comitês. Então, a maioria das áreas e das unidades tem os seus próprios comitês, que são compostos por colaboradores que ficam... se a gente precisa evoluir na comunicação, tá bom, qual o melhor formato? É um webinar, um news da área, como que a gente evolui naquele aspecto? Se precisamos evoluir em reconhecimento, como é que a gente faz? A gente tá conseguindo demonstrar de forma clara para as pessoas de que os reconhecimentos estão acontecendo. Então, isso vem muitas ideias ali do próprio time desses comitês também de engajamento. Então, eu diria, o segredo os meus líderes, eles levam muito a sério esse processo. Começando pelo CEO, aos vice-presidentes, aos diretores, eles se apropriam muito desse processo como deles. Eu sou uma sócia deles nesse processo.
Perfeito. Um tema que tem girado muito nesses nossos fóruns de RH é a questão da saúde mental, hoje em dia. Me fala qual é a visão que vocês têm sobre isso, o que vocês já fazem, o que você acredita que seja o futuro aí da saúde mental dentro das empresas? Eu acho que todas as pesquisas mostram pra gente que, pós a pandemia, esse tema acendeu um alerta, né, maior. Tanto é que surgiu agora, né, a legislação, a NR1. A gente está... antes mesmo da legislação surgir, a gente já estava atento a esses processos, a gente já tem parceiros trabalhando com a gente no dia a dia. Ano passado, a gente fez um trabalho bem focado com a própria área comercial, que foi muito bacana de diagnóstico da saúde mental e como é que, através desse diagnóstico, a gente traçou um plano ali seja de atuação em casos críticos, seja de atuação preventiva, em letramento, né? Porque quando se faz saúde mental, tem um desconhecido aí do próprio gestor, né? Fala assim, o que é depressão, o que é o burnout, Então, a gente fez esse processo de letramento e também começou fazendo isso pelo próprio RH. Então, a gente também, uma das primeiras áreas que a gente fez o processo de letramento e esse próprio censo de como é que estava a saúde mental daquele grupo foi com o RH, para a gente vivenciar aquela novidade que a gente estava colocando ali no cardápio da liderança, para que o RH já tivesse nesse letramento. Então, foi um momento bem importante. Então, eu acho que uma das coisas que a gente avançou foi nesse olhar do letramento e já olhando áreas que deveriam ter uma atenção diferente, porque a gente tem insumos, a gente tem dados, a gente tem informação, né? A gente consegue ver a evolução lá do CDF, né? Que em algumas áreas... Então, a gente consegue fazer isso de forma mais assertiva, né? Isso que você está trazendo é muito importante, porque principalmente os líderes mais tradicionais, que estão há mais tempo, muitas vezes podem não identificar aquilo que está acontecendo como uma questão de saúde mental. Né? Porque agora a gente está tomando mais cuidado. Então, quais são os sinais de que uma pessoa está prestes a um burnout? Quais são os sinais de depressão no trabalho? Então, é importante isso. E eu acho que o que eu aprendi nesse processo até agora é como é que a gente atua no preventivo. E o preventivo, ele está diretamente ligado a ambientes psicologicamente saudáveis. Exato. Como é que eu tenho um ambiente de abertura ao diálogo, de escuta? Então, uma coisa está relacionada à outra. Ele fala, não, mas eu estou falando de saúde mental e cair, que eu tenho que estar aberto ao diálogo. E é isso. Você tem que escutar mais. Porque você só vai perceber sinais quando você tiver um grau de intimidade, de confiança com o teu grupo, que dá uma abertura daquele colaborador de compartilhar alguma coisa que ele está sentindo. Exato. E por muitas vezes a gente tem pessoas que possam estar com depressão e burnout e a gente não está percebendo. A pessoa vai reprimindo Então, na verdade, o trabalho do líder é nesse preventivo. É como é que eu tenho um ambiente acolhedor para que não tenha essas situações, né? Porque, inclusive, o aprendizado também, a maior parte dos impactos que geram algum tipo de saúde mental, alguma questão em saúde mental, ele nem vem da empresa. Ele vem de um problema familiar, Então, como é que eu percebo que aquela pessoa está passando por uma separação, está passando por uma dificuldade com o filho, Então, isso, de novo, é um líder preocupado em cuidar genuinamente do seu time. Um líder que tem um ambiente, tem um espaço psicologicamente seguro, que é um ambiente de cuidado, um ambiente de confiança, um ambiente de diálogo, né? Um ambiente de preocupação genuína. E a preocupação genuína é uma palavra bonita, né? Assim, preocupação genuína. Mas eu falo, o líder... a tradução mais literal que eu acho da preocupação genuína e do cuidado genuíno é o líder que se importa. O líder que se importa, as pessoas percebem. Se o líder faz uma perguntinha de prateleira, fala, como é que você está? Como é que está a sua família? E vira as costas e nem escuta a resposta direito, eu posso... o líder está... Mas
ele não está se importando mesmo. Ah, não, vai falando aí que eu estou aqui digitando. Estou adiantando exato, aqui. Exato. Então, as pessoas percebem. Então, assim, o líder que se importa de verdade com o outro é o líder que cuida genuinamente. Então, eu não sei grandes ferramentas, eu sou um líder recém-promovido, eu não tenho uma grande experiência. Ou já sou líder há muito tempo, mas meu foco era mais em processo e agora eu estou tendo que me desenvolver em gestão de pessoas. Comece por esse básico, seja um líder que se importe de verdade pelo seu colaborador, que a ferramenta só vai agregar. Ou seja, é bem mais simples do que parece, Exato. né? Mas a gente tem que estar presente inteiro, tem que estar disponível para as pessoas. Exato. Né? E eu falo para a vida, né? Para a vida. Se eu que tenho filhos, tenho meu marido, se você faz as coisas de verdade, se teu filho percebe que você está se importando com uma dor dele, que ele está passando pela adolescência, que você sentou lá e você está disponível à escuta e não está achando que aquilo é uma bobagem, teu filho vai construir uma relação diferente contigo. De falar, minha mãe está aqui, meu pai está aqui de verdade para me ajudar. Do achar que é uma bobagem, né? Então, é para a vida, na verdade. A pessoa que se importa, o outro percebe e retorna. Exatamente. E te devolve. Por isso que quando a gente fala também de saúde mental, tudo isso em termos de processos, de ter uma empresa que esteja preparada para receber esses colaboradores e cuidar deles é importante. Mas o mais importante é que o líder cuide de si também. Porque o líder doente, adoecido, né, em termos da sua saúde mental, ele não tem essa disponibilidade, né? Exato. Não cuida nem dele. Exato. Então, é essa conscientização que é super importante a gente levar. Né? A pessoa tem que estar inteira ali para poder te ouvir, para poder se importar. Exato. E por muitas vezes ele vai, se você é um bom líder, você vai fazer ele ficar melhor do que ele estava, né? Ele vai entender os dilemas, vai entender os problemas, vai acolher a perspectiva e ele vai se sentir num ambiente de trabalho melhor do que na própria família, melhor do que em outros ambientes, né? Até porque a gente passa bastante tempo com os colegas de trabalho, né? Então, o ambiente tem que ser gostoso, né? As pessoas têm que se sentir bem, até porque elas se sentindo bem acolhidas, elas vão poder estar na sua máxima potência, né? Eu acredito muito nisso, né? Os times, cada um entendendo o seu potencial, cada um entendendo as suas fortalezas, na hora que o líder tem um ambiente acolhedor, um ambiente genuíno, aquelas pessoas ali vão estar na sua máxima potência, dando o seu melhor. Perfeito. Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, mais talvez, visionária, mas imagina que você tem direito a um pedido para o gênio da lâmpada e você pode fazer uma transformação no ambiente de trabalho. Qual que você escolheria hoje? Para hoje? Para hoje, deixa eu pensar o que eu escolheria. Porque tem muitas coisas que eu escolheria. Seria, assim, a tua contribuição. Esse aqui é o legado que a Indiara deixou aqui. Eu diria que é esse protagonista. Que é um inconformista positivo. Tá. Esse olhar, né? Se a gente tiver ambientes com mais inconformistas positivos, as soluções para os problemas serão mais rápidas, o espaço para o diálogo, né, será mais aberto, e as organizações vão prosperar ainda mais, as comunidades, as sociedades vão prosperar ainda mais. Então, se eu tenho pessoas, líderes inconformistas, né, e protagonistas em todos os setores da vida, com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor. Excelente. Indiara, muito obrigada. Que conversa rica. Que conversa rica. Eu espero que você que nos acompanhou até agora tenha se inspirado. Tem muitas recomendações práticas que valem para todas as empresas. Tem um nível de maturidade aqui em RH que é extremamente valioso da gente ouvir, da gente procurar também incorporar. Então, te agradeço de coração por ter vindo falar com a gente hoje. E como é que as pessoas podem te acessar? Deixa aí teu contato, rede social. Como é que as pessoas fazem para falar mais com você?
Carol, primeiro, de novo, foi uma honra, né? Uma inspiração estar aqui contigo, uma pessoa que é referência no mercado, né? Muito, muito bacana. Adorei a conversa. Nem vi passar, a gente ficou 5 minutos aqui. Foi muito bacana. E meus contatos, né, nas redes sociais, no LinkedIn, Indiara Kurtz Danelli Manfré. E eu queria deixar um beijo bem carinhoso aqui para todo o time da BRF e da Marfrig, especialmente para o meu time de gente lá que trabalha incansavelmente todos os dias para impactar as pessoas e fazer de forma diferente um resultado ainda melhor. Então, time, obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, querida. Excelente. Obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Aproveita para encaminhar esse episódio para quem realmente precisa ouvir essas informações. Obrigada e até a próxima.